Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao De Tudo Um Pouco. Esta sexta-feira começamos no ciclo de programas especiais no Conselho da Praia da Vitória a ouvir os diversos candidatos às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Começamos hoje com a grande novidade destas eleições autárquicas no Conselho da Praia da Vitória, sendo até a primeira vez que neste Conselho existe uma lista de cidadãos independentes concorrentes à Câmara e à Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Por isso mesmo o nosso convidado especial é o Dr. Tiago Ormonde, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para aceitar o convite e estar presente no sentido de esclarecer melhor os intuitos desta candidatura de um grupo de cidadãos eleitores. Esta é a nossa praia. Neste programa de hoje recebemos também pela primeira vez o Ricardo Rosa, a quem desde já agradeço a disponibilidade, e a Brites Baldeia Cunha. Muito boa tarde a ambos. Continua connosco a Luísa Barcelos. Luísa, boa tarde, obrigado. Este programa vai iniciar um ciclo de programas que, como sabem, tem sido com os candidatos autárquicos. Próxima sexta-feira receberemos aqui Berto Messias, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal. Daqui por 2 semanas, Vânia Figueiredo Ferreira, a candidata da coligação PSD-CDS-PP, também à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Dr. Tiago Ormonde, mais uma vez obrigado, boa tarde. Acaba por fazer um percurso nos últimos anos ligado à Câmara Municipal, direta ou indiretamente, nos últimos 4 mais diretamente, é ainda vereador eleito pelo Partido Socialista nas listas das eleições que há 4 anos foram submetidas a sufrágio, mas a páginas tantas há uma cisão entre o Tiago Ormonde e não só, outros elementos, alguns deles constam efetivamente desta lista do grupo de cidadãos eleitores, com o projeto socialista, alegadamente, pelo menos por aquilo que foi tornado público, pela falta de projeto apresentado pelo Partido Socialista. É inevitável começarmos por aí. De facto, o que é que aconteceu e o que é que suscitou que Tiago Ormonde e, por exemplo, também Raquel Borges, por exemplo, tenham enverdado por um caminho diferente, por um projeto alternativo, juntando, de facto, algumas dezenas de pessoas independentes da Praia da Vitória, aliás, até de vários quadrantes políticos, não só do PS ou de esquerda, mas de vários quadrantes políticos, e que junta, obviamente, para poder ser formalizada esta candidatura, centenas de assinaturas de cidadãos do Conselho da Praia. Bom, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde ao Pedro, boa tarde ao painel, boa tarde a todos os que nos acompanham através das redes sociais. Efetivamente, portanto, em relação àquilo que se passou, eu penso que isso já foi explicado. Não haviam condições para que tanto eu como a Raquel Borges e o Carlos Armando continuassem na lista do Partido Socialista, porque fomos sentindo que não havia um projeto para a praia e havia inclusivamente interesses partidários que se sobrepunham àquilo que nós defendíamos para a praia. A partir daí constituiu-se aqui um grupo de cidadãos de forma completamente livre e independente, pessoas que inclusivamente já pertenceram a outros partidos, a começar por mim, como é sabido. E, portanto, a partir daí, nós todos juntos, defendendo acima de tudo os interesses da praia e abdicando daquilo que tem sido uma tentativa de amarra de crescimento e desenvolvimento da praia, reunimos e decidimos constituir este grupo de cidadãos. Fica, apesar de tudo, a ideia de que Tiago Ormonde, em particular, é hoje o nosso convidado e lidera esse projeto político, portanto, obviamente, muito focado em si, as questões que aqui vão ser colocadas, mas fica muito a ideia de que o Tiago Ormonde só salta fora do projeto socialista quando Berto Messias não o inclui nos 5 primeiros da lista. Isso faz algum sentido ou nem por isso? Isso não faz qualquer sentido, porque quer o Tiago, quer a Raquel, quer o Carlos Armando decidiram abandonar o projeto do Partido Socialista, ainda o candidato era o atual Presidente da Câmara. Portanto, isso que fique muito claro, nós fomos os primeiros... Porquê é que não tornaram logo público esta desistência ou esta saída deste projeto? Porque achamos que era importante também respeitar o partido, no sentido em que o partido, portanto, a partir do momento que o atual Presidente também decidiu não se recandidatar, era importante o partido ter estabilidade para, nos dias seguintes, poder escolher o seu candidato e a sua lista. E tanto é que 2 dias depois, ou um dia depois de ter sido anunciado o atual candidato do Partido Socialista, nós tornamos público o porquê de termos abdicado, digamos assim, de integrar estas listas, a lista do Partido Socialista. Mas não abdicam do cargo para o qual foram eleitos há 4 anos. Vai manter-se em exercício de funções até às eleições? Com certeza. O nosso compromisso é sempre com os praenses. Nós fomos eleitos em 2017 por 4 anos. O que aconteceu depois, relativamente à atitude do atual Presidente de retirar as competências,
que é algo que é da responsabilidade única e exclusivamente dele, não nos podia impedir a nós de honrar o compromisso que tínhamos com os praenses e que temos com os praenses até ao último dia de mandato. E, portanto, é assim que, portanto, que neste vai momento, ser. Tiago Armondo e Raquel Borges continuarão a exercer a presença nas reuniões de Câmara, quinzenalmente. Portanto, nós neste momento não temos competências delegadas, portanto, não temos poderes para exercermos essas competências, mas temos, por legitimidade dos próprios praenses, assento em reunião de Câmara, e é isso que nós temos feito de 15 em 15 dias. E já quando abandonaram o projeto autárquico, sentiam, permita-me essa expressão muito nossa, o chamamento destes independentes da praia para enverdar por um projeto alternativo? Claramente. Ou isso foi uma sequência da decisão que Tiago Armondo tomou? Digamos que, a seguir àquilo que se passou, a situação portanto, acelerou e portanto, resultou naquilo que nós temos hoje. Mas era algo que já há algum tempo que acontecia. E há uma coisa que eu queria aqui deixar claro. No meu caso em particular, eu aceitei, portanto, isto é preciso que seja claro com as pessoas, eu aceitei ser número 2 da lista do Partido Socialista. Com o compromisso, obviamente, que a praia teria um projeto e que teria condições para poder evoluir. E, portanto, eu abdiquei, digamos assim, de ser de número 2 da lista e, consequentemente, no caso de uma vitória do Partido Socialista, de ser vice-presidente da Câmara, em detrimento daquilo que eu achava que era o mais correto, que era os interesses da praia dos praenses. Quando aceita esse convite para o número 2 da lista, então encabeçada por Tibério Diniz, não perguntou logo para o projeto, aceitou sem conhecer o projeto? Como é que isso pode ficar assim, dúvida no ar? Nós temos que perceber que estamos a falar de uma equipa de executivo camarário que vinha dos últimos 4 anos e, portanto, à partida, seria uma equipa para dar continuidade. E quando eu digo que aceitei, obviamente, nesse pressuposto, mas no pressuposto que nos dias seguintes, ou nas semanas seguintes, iríamos nos sentar e falar daquilo que era importante para o futuro da praia, tendo em conta as condições que o próprio município tem atualmente e daquilo que seria a perspectiva para os próximos anos. Porque nós achamos que o que faz falta mesmo para a praia será ter um projeto, ter um caminho, ter um rumo, ter que os praenses todos saibam para onde é que nós vamos. E, portanto, estava aqui a faltar isto, e isto tem muito a ver com aquilo que foi a influência externa, digamos assim, junto daquilo que foi o trabalho do Executivo Municipal da Praia. Influência externa quer trocar por miúdos? Não, é assim, é no sentido em que há pessoas que, dizendo de outra forma, isto de uma vez por todas tem que ser os praenses, em primeiro lugar, a decidir o futuro da sua terra. E é isto que tem que ficar aqui bem claro de uma vez por todas. Quer dizer, nós não podemos continuar, a praia continua muitas vezes à espera daquilo que são as promessas, daquilo que são, enfim, os horizontes que nos são atribuídos, para nós tentarmos também, ou para ficarmos aqui um pouco à espera. E o tempo vai passando e aqui ao lado vai-se desenvolvendo, as outras ilhas à nossa volta vão-se desenvolvendo, vão crescendo e a praia parece que vai ficando sempre para trás. E, portanto, este grupo de cidadãos, e acho que é aqui que nós também temos que focar aquela que é a mensagem principal, este grupo de cidadãos com pessoas de vários quadrantes políticos, mas que, acima de tudo, querem o crescimento da praia. E, portanto, é aqui que nós temos que focar aquela que é a nossa mensagem, aquilo que é o nosso projeto. Não existindo aqui o suporte, o apoio, digamos assim, de candidaturas às juntas de freguesia, o que se percebe dado o curto espaço de tempo entre a formalização deste movimento de cidadãos eleitores e as datas limites para a entrega e formalização das candidaturas em sede de tribunal, fica manco este projeto? Não fica manco. Isto é um projeto para todo o Conselho. E, portanto, nós até tivemos a oportunidade de formar 1 ou 2 listas em algumas freguesias. O que nós achamos é que não fazia sentido fazer em algumas freguesias e não fazer em todas. E, portanto, o nosso projeto é para todo o Concelho da Praia da Vitória. Nós vamos, acima de tudo, respeitar aquilo que for a escolha dos praenses de cada uma das freguesias, para que eles possam escolher aquele que é o seu melhor projeto, quer de um partido, quer de outro, em cada uma das freguesias, e nós, enquanto Executivo Municipal, estaremos sempre abertos em trabalhar com todos de forma igual, sem discriminação, apoiando aquilo que for a escolha dessas próprias freguesias e procurando também, portanto, junto desses executivos de junta de freguesia, depois de serem eleitos, procurar apoiar a 4 anos
aquilo que são os seus projetos. Nós conhecemos grande parte, aliás, conhecemos todos os presidentes de junta atuais, e alguns se recandidatam, outros não, e conhecemos também aqueles que são os candidatos. E qualquer um deles, e acompanhado das suas equipas, tem projetos, tem ideias, tem soluções para as suas freguesias e, portanto, todos eles serão bem-vindos. Agora, tem que ser as pessoas de cada uma das freguesias a escolher aquilo que for melhor para a sua freguesia, e nós de cá estaremos ao lado, sem qualquer discriminação, sem qualquer problema. Aliás, se nós vencermos as eleições, a primeira medida, a primeira abordagem que nós faremos será precisamente junto com uma reunião alargada com todos os presidentes de junta, para com eles podemos perceber o que é que pode ser alterado, perceber se existem condições para nós aumentarmos as competências dessas juntas de freguesia, porque há situações micro que faz todo sentido que sejam os próprios executivos de junta de freguesia a gerir, obviamente acompanhado, essas delegações de competências têm que ser acompanhadas do respectivo envelope financeiro e, portanto, de uma forma completamente aberta, descomprometida, podermos falar com todos e todos juntos podermos chegar a uma conclusão, porque este é um projeto para todo o concelho, não só para a cidade, naturalmente. Ontem, precisamente, foi a apresentação, digamos assim, pública da candidatura, depois do ato de formalização da candidatura no Tribunal. Ontem foi feita a apresentação até de muitas das ideias que constam do manifesto, já lá vamos, mas há uma frase que fica da sua intervenção que é: este não é um projeto que acaba a 26 de setembro. Portanto, esta é a semente que se vai regar a partir de agora, é isso? Mesmo que o resultado não seja aqueles que estão à espera? Seguramente. Nós estaremos sempre, como é óbvio, abertos àquilo que for a decisão dos praenses. O que os praenses quiserem, assim será. Agora, uma coisa é certa, este movimento nasceu para defender intransigentemente aquilo que são os interesses da Praia da Vitória e dos praenses. E, portanto, não se esgota aqui, não se esgota no dia 26 de setembro, terá sem dúvida nenhuma continuidade da forma como que os praenses entenderem que seja. Já lá vamos então falar mais concretamente de algumas das propostas que este grupo de cidadãos eleitores tem, mas Luísa, boa tarde mais uma vez. Não sei se neste primeiro âmbito e nesta primeira fase, digamos assim, de esclarecimentos, que obviamente se impunham que o candidato Tiago Armundo fizesse, há alguma dúvida, alguma consideração que entendas fazer? Antes de mais, muito obrigada por me terem convidado para estar presente mais uma vez neste ciclo de debates. O mandato que termina agora foi marcado pelo desinvestimento nas freguesias, por alguma discriminação, como a Gui falou, e muito da responsabilidade certamente será do Presidente da Câmara e de todo o Executivo que estará com ele. Muito dele, lá está, desde logo do Tiago Armundo, muito dele estará neste movimento de cidadãos. Falou da delegação de competências para as juntas de freguesia e é conhecido, primeiro, a discriminação de algumas juntas de freguesia, lá está, que o Executivo não seria da mesma cor da Câmara Municipal, e também a questão da delegação de competências também é conhecido que foram delegadas competências sem o reforço do pacote financeiro. É o que é público e é o que é conhecido. Diz-se que há juntas que estão a pagar para fazer o trabalho, que é a competência da Câmara Municipal. O que eu queria perceber consigo é que lá está. Isto foi o que aconteceu nestes últimos 4 anos, numa Câmara que o Tiago fez parte, e o que eu gostava de perceber é o que é que pode fazer de diferente agora neste novo projeto. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que possa passar pelo diálogo. E eu há pouco referi isso, que uma das primeiras medidas que tomaremos enquanto Executivo é precisamente reunir com todos os presidentes de junta e perceber junto deles quais são, enfim, as suas perspectivas para os próximos 4 anos e perceber, porque assim, nós podemos falar em aumento de competências, mas é preciso perceber se da parte dessas juntas de freguesia existem condições para receber essas competências. Obviamente, negociando depois o respectivo envelope financeiro que acompanha esse aumento de competências. E, portanto, será sempre algo a conversar e a dialogar com todos os presidentes de junta, depois de serem eleitos, que obviamente todos os que concorrem, naturalmente, uns pensarão de uma forma, outros de outra. Cada freguesia é uma freguesia, portanto, cada uma tem as suas valências. Há umas que têm zonas balneares, outras não, umas têm um parque de campismo, outras não, e, portanto, tudo terá que ser avaliado em certa medida em conjunto, mas depois também em específico a cada uma das freguesias. Um diálogo este que não existiu nos últimos 4 anos. Não, diálogo, e claro que existiu sempre, não é? Agora, o que é preciso perceber aqui é que, naturalmente, portanto, no mandato anterior a este, se tinha reduzido imenso os apoios às juntas de freguesia. Ao longo desses 4 anos,
o valor foi sempre sendo aumentado, obviamente nunca respondendo às totais expectativas e aos desejos dos respectivos presidentes de junta, obviamente que nós reconhecemos isso. Também estamos aqui a falar de um mandato que teve aqui uma reestruturação financeira grande. Relativamente à discriminação, o que lhe posso dizer é que, quer da minha parte, quer da parte da vereadora Raquel, e portanto que também faz parte dessa lista, nunca houve qualquer discriminação, e basta falar com os respectivos presidentes de junta, quer de um partido, quer do outro, e perceber realmente a diferença. Muito bem. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por aceitares este convite, enquanto praense também de Gema e amante desta terra. Que perguntas, que considerações nesta primeira fase te impõe fazer a Tiago Armando? Bom, eu acho que há uma certa tendência na situação em que nós estamos agora aqui a viver na praia para fazer e criar muita polémica acerca do que aconteceu, não é? Mas o que verdadeiramente importa aqui é discutir o que é que o candidato apresenta de projetos de interesse e de valor para a Praia da Vitória. Bom, o Partido Socialista tem o seu manifesto praticamente pronto e será apresentada na próxima quarta-feira a candidatura. Dia 11, feriado municipal, precisamente. E por isso é que Sim. Alberto Messias pediu que fosse apenas depois disso entrevistado e convidado deste espaço. E portanto, e na devida altura, e depois de apresentada publicamente, apresentadas as propostas do Partido Socialista para os próximos 4 anos, elas serão publicamente discutidas nos devidos lugares. Agora, de momento, fazer um balanço da atuação do candidato, do movimento independente, quando vereador da Câmara, bom, quer dizer, e também eventualmente trazer aqui à discussão as questões que se passaram no Executivo da Câmara, eu acho que não tem qualquer cabimento, não é? Portanto, mas estavas à espera, Ricardo, que a praia, tu sendo um cidadão até residente mesmo no centro da Praia da Vitória, estavas à espera que a praia tivesse essa capacidade de mobilização de eleitores de repente à volta de um projeto independente, fugindo àquelas que são, digamos, as amarras dos projetos políticos ou partidários? Não há aqui quaisquer amarras, apesar de ser referido que há aqui umas amarras de poder político, quer dizer, o Partido Socialista não é exemplo de amarra em algum lado, quer dizer, pelo contrário, é dos partidos, ou talvez o único partido, que até mesmo a nível regional teve uma abertura, portanto, a independentes, não é? Colocando uma quantidade enorme de independentes nas suas listas e promoveu uma série de iniciativas junto à sociedade civil que visassem a promoção e a participação da sociedade civil nas políticas e na definição de políticas para a região e também para as autarquias. Portanto, os movimentos cívicos têm um lugar e expressão nas esferas políticas, naturalmente, quer com a participação desses independentes e quer também através de uma série de iniciativas que os próprios partidos promovem e que as secções dos partidos que continuam sempre em trabalho político ou partidário, independentemente de estarem no poder ou não. Aliás, sim, estamos a falar de uma candidatura que para ser formalizada precisou de, não me falha a memória, mas à volta, ou pouco mais de 600 assinaturas. Portanto, houve 600 praenses que a páginas tantas aceitaram legalizar. 900. Sim, sabe. Pronto, enfim, então ainda mais do que eu estava aqui. O aqui obrigatório eram 580 e nós recolhemos cerca de 900. Muito bem. Portanto, com há aqui certeza, pessoas até podiam ter quando digo 1000 soltar as amarras é neste sentido, sim, não é? Ou seja, que já não estão propriamente satisfeitas com aquilo que PSD antes e PS agora estão a fazer no rumo do município da Praia da Vitória. Não, eu vou lhe dizer uma coisa. Em relação às motivações que nos movem para determinados projetos, os princípios são iguais em qualquer tipo de projeto, desde a realização de um passeio de finalistas, até projetos de grande envergadura. Muitas vezes as motivações são simples, humanas e idênticas. Quer dizer,
faz parte da nossa natureza, quando estamos entusiasmados com alguma coisa, se desencadear uma série de procedimentos e ações, passar 3 a 4 noites sem dormir, até, não é? Que a fé move montanhas, não é? E, portanto, e nesse balanço e com essa força e com essa motivação, é bem natural que, num contexto como o que se está a viver atualmente na Praia da Vitória, em termos políticos, ou cívicos, ou comunitários, possa haver aqui um movimento que impulsione, em certa medida, uma quantidade de pessoas que podem até Eu tenho a última análise, na tua opinião, este movimento pode ser interessante para o pensamento futuro da Praia da Vitória, enquanto cidade, enquanto Pode ser concelho? como outros já foram. Há uns que derivam de dissidências partidárias ou de conflitos político-partidários, como se viu a nível nacional, a criação de novos partidos depois de haver saídas. Ao nível local isso também acontece. Bom, não há nada aqui a condenarem relativamente a isso, e também, ao mesmo tempo, nem é também de agora ficarmos aqui com a ideia de que o facto deste movimento independente ter arranjado 800 assinaturas, ou 1000, ou seja, quantas forem, que tenha um significado de insatisfação, enfim, é 10% da população que votou do Partido Socialista na Praia da Vitória. Pelo contrário, quer dizer, a atuação e o trabalho do Partido Socialista não é avaliado de modo algum Sim, será avaliado a 26 de setembro, e de todo o quadro que o Partido Socialista sempre apresentou nas candidaturas para a gestão da autarquia da Praia não é avaliado agora porque se arranjou um movimento cívico com insatisfação, enfim, com 800 assinaturas que alguém possa pensar que elas demonstram ali de forma clara, quantitativamente e qualitativamente a atuação do Partido Socialista na governança da autarquia da Praia. Mas então deixa-me colocar-te a questão de outra forma. Era preciso a sucessão ou a escolha da lista, ou o fechar da lista do Partido Socialista à Praia da Vitória ter passado por tantos episódios como os que passou muito recentemente? Não. Independentemente destas divergências internas, destas saídas, destes mal-estares, independentemente disto, havia necessidade disto. É que Tibério Diniz chegou a ser anunciado como recandidato e uma semana depois diz que sai, não é? O Partido Socialista é um partido que vive e que tem uma dinâmica político-partidária e de participação dos seus elementos, dos seus quadros, dos seus militantes, quer em situações de convergência e de mobilização, quer em situações de divergência, mas que mantém os seus princípios e no seu foco e no seu objetivo o trabalho pelo aparecimento de projetos, de ideias inovadoras que possam servir de base a um projeto, neste caso, autárquico. Portanto, é natural que apareçam ideias, projetos, alternativas, também em climas de alguma instabilidade. Não vejo porque não isso possa acontecer. E não é nenhum fator negativo aquilo que tenha acontecido ao Partido Socialista ultimamente. Aliás, acho que não tem qualquer relevo que internamente tenha havido divergências, não é? E que daí resulte, portanto, uma situação de trabalho e de troca de ideias e de posições, e onde há dissidências ou abandonos ou entradas, e tal e qual como houve pessoas que deixaram de se identificar com o projeto do Partido Socialista, haverão pessoas certamente que agora ainda se identificam mais com o trabalho que o Partido Socialista está a fazer na constituição do seu projeto para a Praia da Vitória, que a breve trecho será público certamente. Não é? Muito bem. Percebo então que questões concretas ao Tiago Armando neste momento não tens nenhuma a colocar. Não, se por acaso houvesse aqui alguma questão, ou com o aparecimento de um movimento cívico que o Tiago está a liderar e com o conjunto de pessoas que o apoiam e que estão a trabalhar com ele no projeto que está a ser montado, que se eu agora vou julgar que é um fenómeno efêmero, que daí ficará apenas qualquer réstia não vou julgar coisa nenhuma sobre isso, quer dizer, não vou dizer agora aqui, nem vou criticar nada disso, quer dizer, o que importa aqui, na minha opinião, é perceber para a Praia da Vitória, e eu como cidadão e como militante até do Partido Socialista, o que acho é que deve haver aqui uma clara análise por parte do eleitorado de qual é que é a capacidade que está a ser apresentada pelas candidaturas de apresentar projeto e capacidade de discussão técnica e também de credibilidade política para levar a cabo um futuro diferente para a Praia da Vitória. Todos nós sabemos que quer ser o ótimo é inimigo do bom, ainda se têm arranjado as melhores soluções para a Praia da Vitória. Mas a Praia da Vitória não é a Praia da Vitória
que era há 20 anos atrás. Não é? Está melhor ou está pior, Ricardo? Está diferente e melhor, com certeza que está melhor, em termos de acessibilidades, em termos de escolaridade. Há muito a fazer, certamente. Entretanto, também tem sido investigada por uma série de fenómenos e acontecimentos atípicos que não se passaram em mais lado nenhum de Portugal, não é? Porque nós já tínhamos uma economia estruturada com um suporte diferente de todas as localidades de Portugal, precisamente por causa da presença da base das lajes, e que isso fazia com que tivéssemos aqui uma estrutura económica e social diferente, e que depois também, com a alteração que houve da presença dos norte-americanos, não é, da base militar e com as implicações que isso teve na economia local, claro que também a gente acabou por ficar numa situação muito diferente e lidar com ela não é muito fácil, não é? E, portanto, mas seja como for, mesmo assim, a praia tem sabido... digamos, dar a volta e conseguir muitas boas coisas. Claro que há muito a fazer, Muito mas bem, isso então, é para ser discutido com depois. certeza. Já lá vamos então. Deixa-me introduzir a Brites Baldeia Cunha. Brites, mais uma vez, boa tarde, obrigado. Nesta primeira fase de debate, algo que, no teu entender, seja pertinente colocar ao candidato do Grupo de Cidadãos Eleitores? Sim, antes de mais nada, boa tarde, Pedro. Obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui na praia e convosco na vossa presença e cumprimentar também os colegas de debate e o Seja candidato. bem-vindo à praia, sempre. Sempre um gosto vir à praia. Acredito. E o candidato, começando também por saudá-lo. Eu, ao contrário do que foi aqui dito, defendo que quanto mais aportes vierem de novos projetos, de mais pessoas envolvidas, de novas ideias, de mais debate, só faz bem à democracia e, portanto, Claro que sim. começo por saudá-lo e pelo rasgo deste aparecimento, desta candidatura independente. Mas também é importante, nessa ótica, começar por fazer um esclarecimento que eu acho que até assim dá jeito, porque estas dúvidas persistem e são comentadas pelas pessoas e é importante desde logo fazer aqui um ponto de situação relativamente àquele que é o substrato político que está por trás disto e eu acho que isto é importante. A mim, devo dizer que me criam algumas dúvidas e se por um lado saúde e desejo sucesso, com certeza que como compreendo, eu tenho a minha militância e não voto na praia, como se sabe, mas pronto, as coisas são como são, mas o que não acho de todo que seja incompatível com lá está, achar que tem os seus méritos e que é positivo. Mas eu acho que a grande dúvida que fica nas pessoas é até que ponto é que há essa independência toda nesta candidatura. Como disse bem, a sua militância no Partido Socialista foi efetiva até há muito pouco tempo, tanto quanto julgo saber, e as pessoas têm essa dúvida, até porque houve uma dissidência de três elementos de atuais ainda vereadores, um vice-presidente e 2 vereadores. Um deles, entretanto, estava muito dissidente, mas deixou de estar, fecha a lista do Partido Socialista. Também gostava de saber como é que se sente em relação a isto, porque, na verdade, há um comunicado que diz que o Partido Socialista não se posicionou como devia ser, apesar das vossas queixas e dos vossos alertas de que as coisas não estavam a funcionar devidamente na praia, e este comunicado foi subscrito pelos 3, e há um membro destes que estava convosco e que, de repente, achava isso na altura e, entretanto, deixou de achar. Estamos a falar de Carlos Armando Costa, do atual vice-presidente da Câmara, que é recandidato ainda na lista disse o do nome, mas Partido disse que era Socialista. vice-presidente, não estou aqui com qualquer subterfúgio a fugir. Peço desculpa, então fui eu que não apanhei essa parte. Se me permite... Mas ainda coloquei a questão, imagino que isso gera algum desconforto e imagino que seja difícil para as pessoas também perceberem o que é que houve aqui. E é verdade que isto também, atendendo aos timings em que as coisas surgiram, há esta dúvida e que o Pedro colocou de uma forma mais comedida, porque é isso a sua função. A minha é ser menos comedida e, portanto, vou fazer esta pergunta claramente. Houve ou não convite por parte do candidato do PS a que integrasse a sua candidatura e, não tendo havido, soube ou não esperança de que ele pudesse ocorrer? Porque, de facto, não se percebe que, tendo havido essa dissidência que foi pública muito cedo, porque é que se aguarda perante um partido que não vos deu ouvidos aos vossos alertas, esse tempo todo de espera para formalizar uma coisa que era por demais evidente, julgo eu. Esta é a primeira pergunta, eu ainda tenho outra para fazer no âmbito disto e que é uma curiosidade, mas que posso já avançar. Então avance, faz favor. Perspectivando um bom resultado, e que é o que lhe desejo, como desejo aos outros, um bom trabalho,
E eu estou muito curiosa. Eu acho que isto vai ser muito engraçado assistir a esta caminhada autárquica na praia. Mas estou muito curiosa relativamente depois ao que é que se vai fazer com o resultado. E perspectivando que ganha, mas que ganha sem maioria, e imaginando que elege 3. E que as outras 2 candidaturas elegem 2 vereadores cada uma. O que é que lhe vai pesar mais? A efetiva possibilidade de mudança e a vontade de mudança que tem defendido, ou uma tentaçãozinha de ceder a antigos compadrios? Isto é importante saber. Há quem lhe chame curiosidade, eu chamava-lhe uma maldadezinha, mas de qualquer forma não deixa de ser uma belíssima pergunta. Olha, relativamente à questão do Carlos Armando, do vice-presidente, o que eu posso, portanto, obviamente a questão que fez é pertinente, porque é que numa determinada situação ele assina o comunicado e depois mudou de ideia. Não é uma questão que tem que fazer a ele, e eu confesso que da nossa parte, do Grupo Cidadão... Com certeza, eu assim só lhe perguntei se tinha sido surpreendente. Se foi com surpresa que tinha... Não vou muito por aí. Agora, posso lhe dizer é que o Carlos Armando também é um dos impulsionadores deste Grupo de Cidadãos. E fico-me por aqui. Relativamente às outras questões, depois perco-me. A curiosidade, se ganhar as eleições e tiver Pronto, que fazer opções há de aqui uma questão que eu penso mudança que é importante, ou continuidade. que é importante perceber. Esta lista... Havia uma questão prévia. Houve ou não convite? Não houve convite. Não houve convite. Havia ou não esperança? Não havia esperança, que, como eu lhe disse, da nossa parte, nós rompemos, problema de expressão, com o projeto do PS a partir do momento que dissemos que não fazíamos parte da lista. A outra questão... A curiosidade agora. A curiosidade. A curiosidade, pronto, ok. A curiosidade é muito simples de perceber. Em primeiro lugar, é preciso olhar para os resultados do dia 26 de setembro e perceber o que é que os praenses efetivamente disseram. Porque eu acho que um dos grandes problemas, e o Ricardo estava a falar, um dos grandes problemas é que falta aos partidos ouvir o povo. E falta ouvir o povo da praia. É que, efetivamente, o povo da praia muitas vezes não tem sido ouvido. E a nossa candidatura também é muito contra isto. É que as grandes decisões relativamente às listas, às candidaturas, são tomadas em Angra. Mas eu já lhe dei o resultado. O povo da praia quer. Espera, mas deixa-me fazer este enquadramento. E, portanto, é preciso, acima de tudo, ouvir o povo. E, portanto, no dia 26 de setembro o povo vai falar e vai dizer o que é que pensa disto tudo. Pronto. Relativamente à questão das eleições, eu falei nesta situação para explicar o seguinte: nunca vai haver, da nossa parte, uma atitude de revolta, de vingança, seja contra o que for, utilizando para isso o voto dos praenses. Também era só o que faltava, era uma enorme irresponsabilidade. Se estivermos 3-2-2, acredite que nós somos a lista que melhores condições tem para dialogar, seja com quem for. Portanto, não haverá aqui sequer para já a possibilidade de uma coligação pré-eleitoral, ou de um entendimento não. pós-eleitoral, desculpe. Pós-eleitoral? Sim. Não, será levar a Câmara dia a dia, não tendo maioria? Poderá ser uma das soluções. A outra, poderá haver alguma coligação, mas o que lhe digo é, nem um partido nem outro tem tantas condições como nós para poder dialogar com as outras forças que eventualmente constituam a Câmara Municipal. E, portanto, da nossa parte, haverá sempre a abertura para dialogar com todos. Deduz então também por aí que não consegue encontrar na candidatura da coligação PSD-CDS nenhum projeto também para a Praia da Vitória. Porque não põe em cima da mesa a possibilidade de romper claramente com o Partido Socialista num cenário pós-eleitoral. Sim, até porque se me permite nessa questão... Sim, estamos a conversar. Mas lá está, estamos aqui a falar da alternativa e de que este movimento agora que vai salvar a praia do marasmo do PS nos últimos anos. Mas existe uma candidatura em alternativa, uma candidatura que já está em processo autárquico há vários meses, que tem listas em todas as freguesias e que tem tido um trabalho direto com o povo das várias freguesias, que não começou agora, que já desde este início do ano, que anda a traçar o seu caminho. Portanto, acho que também... e deseja as melhores felicidades. Com certeza, mas repare no seguinte, que existe uma alternativa. Nós temos estado aqui a falar no Partido Socialista, efetivamente, mas, na minha perspectiva, a candidatura do PSD-CDS entra no mesmo prisma, que é, com essa candidatura, com essa lista a vencer, nós entramos no mesmo panorama de amarra, de controle externo.
A grande diferença está aqui, é que com este grupo de cidadãos, quem vai decidir o futuro da praia são os praienses. A grande diferença é esta. Então vamos Isto funciona entrar por aí. para o PS e para o PSD. Então vamos entrar por aí, CDS, Tiago, até quer dizer, porque... A já- lista do Partido Socialista também é constituída por praienses, quer dizer, nós Não, isso não está em Não, causa. não, isto não está em causa. Aqui- Não, não, não. O que está em causa aqui, Claro, estou a isto não perceber, está em causa. quer dizer, Todos é são ser- as praienses. soluções Claro. estarem impostas de fora para dentro. Não é? A questão é esta, quer dizer, a questão é essa. Todos são praienses, obviamente, eu conheço Somos a um grande exemplo, maioria das solução- pessoas que a solução constituem que as foi duas encontrada listas. para fazer partidos face ao políticos downsizing são da base das lajes, o projeto Terceira Tech Island, é, na sua opinião, algo que foi imposto aos praienses. Eu não percebi, desculpe. A solução que é encontrada pelo Governo Regional para fazer face ao downsizing da base das lajes, de instalação e de criação do projeto Terceira Tech Island, é, na sua opinião, então, uma imposição externa aos praienses. Ou seja, foi o Governo Regional de fora, sem ouvir ninguém na Praia da Vitória, que determinou impor aquela solução. A grande questão também passa por aí. Muito Sem bem. Então- ouvir a Praia da Vitória. Então vamos entrar claramente naquela que é. Já percebemos que este é um ponto fundamental, um ponto de ordem quase da candidatura do grupo. Pois, mas de é preciso cidadãos lembrar uma eleitores. coisa, eu então aí devo dizer isto. O Tiago Ormonde, enquanto vereador, com o pelour da economia e da dinamização empresarial, teve responsabilidades acrescidas nesta matéria. mas nós estamos E a mais, falar- viu a defender com unhas e dentes, e até digo que bem, este projeto. E agora vi dizer que foi imposto. Defender o projeto é diferente, É diferente. de aceitá-lo Não, e da é assim, forma não, como nós ele estamos está a a pôr falar- as coisas. estamos a falar do- Não daí esse podes exemplo gostar agora. do projeto à segunda e à terça e à quarta e não gostar do projeto à Mas quinta a e à questão, sexta. mas a questão não é Beleza, essa. não é isso. A questão não é essa. A questão é que, neste caso, o Terceira Tech Island é um excelente projeto, não é isso que está em causa. A questão é que, e para aquilo que eu percebi da pergunta do Pedro, tem a ver com o Preito. Então Sim. tem a ver com aquilo que serviu de base ao Terceira Tech Island e outras medidas, ok? Pronto. E a grande questão aqui é que, quando se faz o Preito, os próprios praienses não foram, se calhar, devidamente ouvidos como deviam. Agora, que existem medidas positivas no Preito, também existem, ok? E um deles é o TTI, sem, Muito bem, sem a vamos mínima então dúvida. avançar para aquilo que é concretamente o projeto político, o tal projeto de visão de futuro que o Grupo de Cidadãos Eleitores diz ter. Já referimos aqui que ontem foi a apresentação oficial da candidatura e das principais ideias. Uma delas, talvez a mais sonante, é uma candidatura, uma preparação de uma candidatura da Praia da Vitória a Património Mundial da Unesco. Outra também que foi referida é a criação da praia ou a transformação da praia numa cidade atlântica do conhecimento. Para além disso, que outras bandeiras é que existem, que outras diferenças é que os eleitores podem então encontrar na candidatura liderada pelo Tiago Ormonde à frente deste grupo de cidadãos eleitores? É preciso perceber que a praia tem um conjunto de recursos, quer naturais, quer ao nível de infraestruturas, e que nós defendemos que estejam ao serviço dos praienses, não só, obviamente, que são infraestruturas que servem a Ilha Terceira e também os Açores, mas que têm que estar também e desde logo ao serviço dos praienses. Nós temos uma infraestrutura militar no nosso território, que é a base das Lajes, e que tem uma vasta história, portanto, ao longo de todo o século XX. Portanto, a Praia da Vitória fez parte da história mundial, quer com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, as cimeiras, enfim, um conjunto de eventos que decorreram na base das Lajes e, no nosso entender, primeiro com os ingleses e depois com os americanos, no nosso entender, nós podemos aproveitar essa infraestrutura e essa presença e essa influência que a base tem na Praia da Vitória para constituir uma candidatura da praia a património mundial. Isto não é para imitar ninguém, não é para ser igual a ninguém, nós entendemos é que a praia pode seguir o seu caminho por aí. E essa questão da candidatura será, sem dúvida nenhuma, o horizonte que os praienses também precisam ter, porque depois, a partir daí, conjugam-se uma série de fatores que, portanto, que nos levam a criar condições ao nível social, económico, turístico, enfim, cultural, para podermos atingir esse objetivo, que obviamente é um objetivo de médio Portanto, já é uma mudança de paradigma, ou seja, não esperar nada de melhor da base das Lajes, pegar no passado dela e tentar rentabilizá-la visando o futuro. É isso que estou a perceber. Exatamente. Embora eu acho que o downsizing da base das Lajes, portanto, é uma situação que os norte-americanos criaram, mas que poderá ter de um momento para o outro, porque a base continua a ter infraestruturas para isso, para ter outras valências que tragam Sim, mas mais já pessoas percebemos à todos praia. que a base não pode ser a galinha dos ovos de ouro.
E, portanto, E não passam vale a pela- pena, se calhar, e não pensarmos podemos mais ficar- nisso também, e não podemos senão depois ficar só andamos aqui dependentes a da criar base. outros preitos Claro para que resolver problemas futuros. Claro que Para sim. além disso, outras principais bandeiras e Exatamente. diferenças da vossa candidatura? Nós entendemos que, lá está, um recurso natural que nós temos, que é a nossa baía. E é preciso ser rentabilizada. Desde logo do ponto de vista turístico, com a valorização dos nossos areais, é preciso intervir nos areais para que eles tenham melhores condições. A praia é, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia para os Açores em termos de oferta de turismo de praia. Temos também outras questões ao nível de embarcações de recreio. A praia se poder posicionar no Atlântico para poder receber embarcações de recreio. Nós temos a Marina, que é da Câmara Municipal, mas entendemos que existem condições para aumentar essa Marina do lado portanto, do porto da Praia da Vitória, criar também condições para que hajam reparações de pequenas embarcações nessa zona, lá está a tornar o porto da praia cada vez mais competitivo portanto, rentabilizar assim toda a zona Repare que da nesta baía. rentabilização não referiu o cais de cruzeiros. Sim, Propositadamente ou nem por o isso? cais de cruzeiros é uma questão que não depende da Câmara Municipal, como é óbvio, depende em termos de investimento do Governo Regional. Mas é preciso- mais uma decisão que foi imposta de fora por dentro, seguindo a sua lógica de há bocadinho. Foi o Partido Socialista que terminou a fazer um cais de cruzeiros na terceira, foi a Assembleia Regional que determinou que esse cais de cruzeiros havia de ser na Praia da Vitória. A Praia da Vitória o que é que quer? Quer ou não quer um cais de Praia da cruzeiros? Vitória é Quer natural. aquele que está perspectivado para o Molho Norte? A praia quer um cais de cruzeiros, sem dúvida nenhuma, e a praia tem condições para isso. É preciso avaliar como é que ele deve ser feito. E se ele criar impacto nos nossos areais, na nossa baía, criar um impacto ambiental negativo, então aí nós temos que procurar outra solução, não é? Portanto, acredita que é mais fácil rentabilizar o turismo de praia, digamos assim, o turismo de desporto náutico à volta dos areais e da baía do que propriamente com um cais de cruzeiros, que Eu pode acho ser um investimento muito grande, mas com pouco retorno. Eu acho que se pode conjugar tudo. E a Baía da Praia tem condições para isso. Agora, o que é preciso avaliar bem é se a solução, junto ao molho dos americanos, reúne todas as condições do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade dos nossos areais para poder ser executada. Porque há uma coisa que já todos nós temos que perceber, e lá está, isso é daquelas coisas que os paraenses continuam constantemente à espera, que é, os americanos autorizam ou não que se utilize aquele porto americano para os cruzeiros? Parece-me que Aparentemente não. está no campo da diplomacia já há algum tempo. essa Parece-me que discussão. não, mas já alguém, ao nível regional, fez alguma coisa concreta nesse sentido? O Governo da República já fez alguma coisa concreta nesse sentido? É que não me parece. E, portanto, a partir daí, que não haja essas condições, existia da parte, na altura, portanto, o Executivo Camarário reuniu com a Portos dos Açores, de encontrar uma solução de criar um outro molho onde os barcos pudessem encostar. Aquilo que eu sei, portanto, mas esse estudo penso que ainda não é, ou está ainda em execução, mas para aquilo que eu já ouvi de algumas pessoas, esse molho poderá estragar os nossos areais, nomeadamente a prainha. E, portanto, se a confirmar-se essa situação, então aí que se acabe de uma vez por todas com o pensamento de que o cais de cruzeiros poderá ir para o molho norte, para a zona norte da Baía, e que se arranje uma solução na zona sul do Porto Comercial, em que aí, obviamente, o investimento muito Então mais não é mais reduzido. fácil resolver logo isso pela Zona Sul, onde a maior parte das infraestruturas já Que assim estão feitas? seja, Pedro. Então que assim seja. Quer dizer, que não estejamos aqui. É mais 4 anos, 8 anos, 12 anos à espera que alguém arranje uma solução e que fale com os americanos para fazer um cais de cruzeiros na Zona Norte. Então que só, obviamente, de uma vez por todas pela Zona Sul, crie-se essas condições e, portanto, há algumas intervenções que são precisas ser feitas, nomeadamente para os passageiros que saem e que desembarcam dos navios, mas que se faça de uma vez por todas alguma coisa. Quer dizer, não se pode ficar aqui constantemente à espera que os americanos autorizem que se faça... E o conceito de cidade atlântica de conhecimento, traduzido por miúdos, quer dizer o quê? Não, isto tem a ver também com a nossa localização geográfica e aquilo que nós pretendemos para as nossas crianças e para os nossos jovens ao nível do ensino e da nossa formação. Nós temos escolas e eu, enquanto vereador, visitei algumas dessas escolas, em algumas freguesias, que efetivamente não reúnem condições para continuar a receber os nossos alunos.
E eu, enquanto pai, eu acho que qualquer um de nós tem essa sensibilidade e é preciso, obviamente em conjunto com o Governo Regional, porque são investimentos que poderá a Câmara não ter condições para executar, é preciso intervir nessas escolas, criar condições físicas com outras, com consideráveis melhorias. Continuo a defender que cada freguesia deve ter a sua escola básica. Portanto, aquele modelo de juntar uma escola que albergue várias freguesias é algo que a mim pessoalmente não concordo, mas é preciso intervir de raiz nessas escolas. Estou a falar da escola de São Brás, a escola da Água Alva, a escola da Vila Nova, a escola da Aldeia Nova nas Lajes, a escola do Porto Martins, enfim, intervir nesses edifícios para que as nossas crianças possam ter condições iguais àquelas que os alunos da FOC têm. Muito bem. Então, antes de avançarmos, Luísa, sobre estas diferenças, ou pelo menos sobre estas propostas que esta candidatura dizem ser diferentes, questões, dúvidas, Também considerações tive a o colocar ao gosto nosso convidado. Tive o gosto de ver a vossa apresentação de ontem e estava a falar das escolas de freguesias. Lá está, uma das escolas que não se pode fazer nada será na escola das Quatro Ribeiras, porque já está revertida em café, mercearia, junta, enfim, que tal como Mas a escola das Quatro Ribeiras está fechada já há longo tempo. Exatamente, porque lá está, é os investimentos nas freguesias, depois as freguesias ficam sem população. A escola das Quatro Ribeiras fechou antes de 2009. Há imenso tempo, sim. Sim. Estamos a falar de um horizonte. E a minha questão que eu queria colocar é: foi sabido os resultados preliminares dos censos há poucos dias, e acho que isso vai ser um tema que vai ser falado. Aí está uma boa questão. E mostra que a praia perdeu cerca de 7,4% da sua população, se não estou em erro. Sendo só os Biscoitos e o Porto Martins as únicas freguesias que conseguiram aumentar a população. E o que eu queria perceber era, em termos do vosso projeto, em que é que se diferem dos outros para fixar pessoas no concelho, em todo o concelho, e em especial na cidade da Praia. Eu, em relação aos outros, confesso que não conheço. Essa é uma das grandes questões e um dos grandes desafios que nós temos nos próximos anos na Praia. Dizer que existe uma solução milagrosa para isso, não existe. Aquilo que nós propomos e que numa fase inicial, portanto, estava concentrada mais relativamente à cidade da Praia, que tem perdido população e, portanto, tem tido algumas dificuldades ao nível de dinâmica até comercial, nomeadamente no centro histórico da Praia, porque houve aqui muitos serviços que convergiram para a zona periférica. Aquilo que nós propomos é a criação de um programa que, no fundo, é o complemento e o reforço de algo que já existe atualmente, em que se possa criar incentivos à fixação de casais jovens. Nós temos cerca de perto de 200 casas vazias no centro da Praia, entre casas que estão fechadas, de imigrantes, apartamentos que foram construídos, enfim, são cerca de 200 moradias e que, obviamente que a Câmara aqui não tem uma influência direta, mas pode ter indireta, criando incentivos para que esses casais jovens se possam aqui fixar. Nós estamos a falar de apoios ao IMT, à isenção do IMT, que é uma receita da Câmara. No ato da compra poderiam ficar isentos, isenções e reduções de IMI, de taxas municipais de obras, portanto, de tarifas de água e resíduos, no fundo, dentro daquilo que é possível à Câmara, criar essas condições para se fixar esses jovens. Vai-se chamar o programa Praia com Vida e, na perspectiva daquilo que falou, que obviamente é uma preocupação que surgiu, embora obviamente nós vamos sentindo isto no dia-a-dia, mas o que é certo é que ver os resultados oficiais dos centros é algo que dói, não é? E sentir, por um lado, também que Porto Martins e Biscoitos aumentou a sua população, mas as outras freguesias reduziram. E, portanto, poderá haver aqui condições para alargar este programa, não só ao centro histórico, mas também englobando algumas das freguesias, ou mesmo todas as freguesias, e em determinadas zonas. Portanto, não é algo fácil, não se inverte isto de um ano para o outro, é preciso que as pessoas tenham esta consciência, é preciso tomar medidas, desde logo, para que se crie condições para atrair cada vez mais a população para a praia. E depois também queria só colocar a questão relativamente aos transportes e às acessibilidades aqui da ilha. Tínhamos falado aqui do Porto Oceânico, queria também perceber qual era a vossa perspectiva em relação ao aeroporto das Lajes, porque também lá está, tem a presença militar americana, requer diplomacia e
ideal? Eu acho que a questão do aeroporto das Lajes, e partilhando aqui também aquilo que o Sr. Presidente do Governo referiu há relativamente pouco tempo, é que a Ilha Terceira, neste caso o aeroporto das Lajes, é e deve ser central do ponto de vista dos transportes, quer para o Grupo Central, quer para o Grupo Ocidental. Nós temos excelentes condições. Aquilo a informação que eu obtive recentemente, nós temos condições para ter 15 ou mais de 15 aviões ao mesmo tempo na pista. Obviamente que já metade disto já era excelente, mas existem essas condições até por via daquilo que foi negociado entre o governo português e o governo americano, que permite o estacionamento de aviões na outra zona junto à base. Junto ao posto 1, sim. Exatamente. Portanto, existem condições para isso. Agora, é preciso uma política de transportes de atração para a Ilha Terceira, que vá ao encontro disto, ou seja, nós temos as condições, existe inclusive um projeto para a ampliação do aeroporto, para criar outras condições ao nível do embarque e do desembarque, para termos mais aviões ao mesmo tempo na pista e, portanto, ter aqui outra dinâmica. Agora é preciso, e obviamente fazer sempre influência junto do Governo Regional, no sentido de poder criar essas condições para cada vez mais... Sim, mas então lá está. A política de transportes na Ilha Terceira até agora não tem tido os melhores resultados. Não, de todo, e eu já escrevi sobre isso, e inclusivamente, lá está, por isso eu comecei por referir que concordo com aquilo que é a postura e porque aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente do Governo. Agora, da nossa parte, da Câmara Municipal, o que os praias podem contar é que nós, junto do Governo Regional, continuamos sempre a fazer esse trabalho para que se passe à prática aquilo que efetivamente se diz. Luísa, antecipa-se aqui a uma questão que eu também tinha tomado nota para fazer relativamente ao aeroporto, mas há bocadinho falamos do Cais de Cruzeiros e não falamos do Porto Oceânico da Praia. Exatamente. Afinal, o que é que os praienses querem para aquilo? O GNL, um hub internacional transatlântico, um portinho de navios interilhas. O que é que a candidatura, o movimento de cidadãos independentes Pedro, a questão do Porto Oceânico vai tocar naquilo que falávamos há pouco com o Cais de Cruzeiros, que é, nós estamos eternamente à espera que alguma coisa se faça naquele porto que está subaproveitado e que tem excelentes condições devido à sua infraestrutura e à sua localização para poder receber navios de fora da região. Agora, se ficarmos constantemente e se nos fazerem acreditar constantemente que vamos ter um hub internacional, eu acho que a gente não chega a ter hub internacional tão depressa. Deixa de ser curioso que durante estes anos todos estiveram a aguardar, o governo era da mesma cor que a Câmara da Praia. Com certeza, exatamente, com certeza, com toda a abertura e com toda a sinceridade. Agora, o que eu acho é que, primeiro, o Porto da Praia deve-se afirmar como um hub logístico regional, poder receber os barcos de fora da região, até como complemento ao porto de Ponta Delgada, e, portanto, e ser aqui o hub, ou a placa giratória, digamos assim, da distribuição da mercadoria que venha de fora e que, a partir daqui, seja distribuído para as outras ilhas. E depois, no fim, podendo ir crescendo. Pensar mais à dimensão quer dizer, do que e poder ir propriamente crescer e subir um grau de cada vez. Quer dizer, depois, se calhar, até se pode afirmar como um porto ao nível nacional, portanto, fazendo, e aí penso que aí tinha que crescer a sua placa, mas poder, portanto, complementar o Porto de Sines, o Porto de Leixões, portanto, mas isso noutro patamar. Agora, se ficarmos à espera constantemente que venham barcos da China descarregar aqui, isto é utópico, isto não vai acontecer tanto depressa. Tanto é que os concursos que foram feitos, já por 2 vezes, salvo erro, ficaram desertos. Quer dizer, e se agora entramos outra vez na mesma discussão de que vamos começar a preparar o novo concurso e que leva 6 meses, porque essas questões são demoradas e são complexas, que é assim mesmo, vamos ficar mais algum tempo aqui à espera que alguma coisa aconteça e infelizmente sem acontecer. Muito bem, Ricardo. Portanto, mais do que um avião na pista não poderemos ter nunca, não é? Não, na pista sim. Só pode aterrar, isso é verdade. Só pode aterrar um de cada vez. Senão isso aí é complicado, torna-se muito complicado. Ter mais aviões no aeroporto ou nas placas de estacionamento, talvez agora na pista é preciso ter algum cuidado. Estou a brincar. Mas eu penso que as pessoas perceberam, obviamente. Sim, a gente percebe, mas pronto, eu estou na brincadeira, mas em relação aqui a 2 coisas que eu gostava de frisar. Uma, em relação ao facto do candidato se congratular
pelos presidentes de junta de freguesia, que atualmente exercem as suas funções e que são candidatos, terem projeto, no início da nossa conversa. Acho que sim. E também mal seria, não é? Sim, Se não tivessem mas projeto, mal seria. tem, com certeza que tem. Tem e toda a candidatura vai envolver o projeto das candidaturas às freguesias, portanto isto no âmbito do Partido Socialista. Em relação às questões delicadas, como é a questão do Porto da Praia e do Cais de Cruzeiros, o NIM não pode ser. Não, foi tudo menos um ninho. Eu acho que foi tudo menos um ninho. O ninho não pode ser. Mas pronto, foi muito claro. Tudo bem. Pronto. Em relação ao Sr. Presidente do Governo ter anunciado e ter trazido até uma equipa de peritos, salvo erro, até o representante da Associação Nacional de Portos, aqui à Casa do Povo Tocado da Praia, para vir dizer que a importância estratégica do Porto da Praia da Vitória devia ser aproveitada, porque a placa giratória, porque a Praia da Vitória tem todas as condições para ser a placa giratória de mercadorias para o Grupo Central. Bom, eu já disse isso em 2018 portanto, não é novidade absolutamente nenhuma. E em relação... Não foi feito, a novidade é continua fazer. sem ser nada feito. Não é, A sim, novidade é não, fazer. mas tem que ser dito e depois... Não, Já não são é, poucas, não. de facto, aquelas Aliás, que vamos ter daqui para os lados da praia. enfim, E não só, mas também. em relação portanto, ao aparecimento de projetos para o Porto da Praia como hub transatlântico, aliás, no Congresso do Mar, em 2018, aqui neste lugar, foram apresentadas várias hipóteses de... 2018. Acho que foi 2018. Okay. Sim, não. E, portanto, a auscultação, se não foi feita pelos representantes institucionais, do qual também o Tiago fazia parte, naturalmente, da autarquia, podia ter sido. Mas não foi feito. Bom, mas, por exemplo, é um bom trabalho da pasta da economia fazer isso, não é? Bom, mas... Afinal, não somos só nós que queremos olhar para trás. Podemos olhar para trás. Mas eu queria fazer uma pergunta que era a seguinte. Estávamos a falar um bocadinho das escolas do concelho. Diga-me uma coisa, qual é a sua proposta, com que instrumento utilizaria para resolver esse problema das escolas no concelho? Instrumento como? Falou num trabalho Com a próximo com o Secretaria, Governo não é? Regional, porque a Câmara não teria investimentos para realizar algumas destas obras. que é que Portanto, é- penso que a questão importante seja é essa, como é que O que é que ao financiaria esse nível conjunto de autárquico, intervenções? Financiaria, ok. qual é, Sim, sim. o que é da responsabilidade da autarquia fazer para que isso aconteça? Da responsabilidade da autarquia são os edifícios. Ok? Mas a E o próprio manutenção mobiliário. ou a construção e a manutenção? A construção foi feita já há Sim, mas muitos neste anos. momento, por lei, compete a uma Câmara Municipal construir uma escola primária, para as pessoas nos entenderem? A Câmara Municipal tem a obrigação de o fazer. Se os edifícios são da Câmara, a Câmara tem a obrigação de o fazer. São os que E se nós- existem e que não eram da Câmara. Foram a páginas tantas transferidos, no final do plano dos centenários, transferidos para a gestão municipal. A questão é, neste momento, compete efetivamente ao município fazer uma escola primária de raiz, ou o Governo Regional, a região, é que faz esse investimento e transfere a manutenção do mesmo para a gestão municipal? Eu penso que isso poderá ser sempre feito em conjunto. E deverá ser sempre feito em conjunto com o Governo. E que instrumentos é que a autarquia O que eu tem à estou a sua dizer disposição para, é assim, para Ricardo, fazer a base desse trabalho? Ricardo, as condições dessas escolas são efetivamente más. E é preciso partir desta base. E, obviamente, que a Câmara tem a obrigação de, ou em conjunto com o Governo Regional ou não, de poder e dever investir nesses edifícios. Nem que para isso tenha que recorrer a financiamento externo. E eu acredito até que, inclusivamente, através do novo quadro comunitário, que isso poderá ser possível. Mas, se não for possível, a Câmara tem a sua obrigação. Nem que seja a obrigação moral. É que as condições... Nós temos crianças que brincam, fazem educação física em espaços muito reduzidos, onde depois vão almoçar. Não, eu só gostaria É esta questão que a gente tem eu que... só gostaria de apurar, numa perspectiva de gestão autárquica, o que é que achava que devia ser feito.
no âmbito Mas há aqui uma referência da interessante, que educação é a no questão Conselho. do investimento externo, e que não deixa de ser uma questão pertinente, que é a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem uma situação financeira, diria talvez periclitante, ou seja, não é nem de perto nem de longe uma das melhores situações financeiras. Tem um grande passivo, está, referiu já isso, num processo de reestruturação desta dívida financeira, num processo até de reestruturação do próprio universo municipal, com a extinção e internalização de algumas empresas municipais. Qual é a capacidade, e o Tiago aí tem, como ninguém, informação privilegiada, qual é a capacidade do município em, de facto, assumir alguns destes compromissos e alguns destes investimentos concretamente? Portanto, o município, como disse, está aqui num processo de há 3 anos, 3, 4 anos para cá, que não culminou em nada daquilo que a oposição em campanha há 4 anos, apesar de tudo, dizia, que era de um saneamento financeiro. Portanto, pelo menos para já, essa até o questão do Tribunal de saneamento Contas já amenizou um pouco as suas... Essa questão do saneamento financeiro foi falada quando o relatório do Tribunal de Contas. E aí houve, honestamente, um erro de análise da parte da oposição que não conseguiu ou não soube interpretar devidamente o relatório do Tribunal de Contas. O que nós fomos fazendo ao longo deste tempo foi reduzir o número de entidades à volta da Câmara Municipal. Temos vindo a conseguir. Há algumas entidades que ainda não foram totalmente extintas. E estamos também e renegociamos a dívida bancária, quer do município, quer dessas empresas. E, portanto, a Câmara Municipal neste momento atravessa aqui um processo que é sempre um processo lento e que deverá ter continuidade, não é? A partir daí, o que eu posso dizer é que... Mas tem liquidez para, por exemplo, fazer face à sua parte de financiamento daqueles que possam ser projetos cofinanciados no próximo quadro comunitário? Completamente. Para já a questão dos projetos cofinanciados tem uma situação, que é a Câmara Municipal, portanto, pode e deve ir buscar os 15% remanescentes, ou seja, o financiamento é de 85%, os 15% é à conta da Câmara, e poderá ir buscar esses valores à banca, sem que tenha implicações nos seus níveis de endividamento. Portanto, porque a Câmara Municipal tem que cumprir com os seus níveis de endividamento em função das suas receitas. Tudo está gerível, então. Está perfeitamente gerível. E para eu poder passar a palavra novamente à Brito Escolher. Bom, causa alguma estranheza que, de facto, essa situação financeira que é conhecida e que está bastante melhor do que estava, e também tem que se reconhecer, há 4 anos atrás, mas que é uma situação frágil. Fico contente por saber que haverá mecanismos e alguma margem para concretizar outros projetos, até considerando um possível recurso à banca, mas a verdade é que se andou nisto tudo e há 3 reivindicações muito antigas dos países que não houve até agora uma resposta cabal, nem aconteceram. E vai-me dizer muito bem, mas isso é muito antigo, já falamos nisto há não sei quantos anos. Pois é, mas só se continuam a falar nas coisas porque elas não acontecem. E, desde logo, é muito engraçado, eu acho que é uma boa medida. Nós também defendemos para algumas zonas de Angra a fixação de jovens casais. Há, de facto, espaços disponíveis para isso. É, de facto, possível incentivar nesse sentido, mas vamos convir, vamos ser muito claros. Os jovens casais não se querem fixar numa cidade tão pouco apelativa como a praia está neste momento. A praia está moribunda e lamento imenso dizer isto porque a praia tem um potencial enorme, mas a verdade é que é preciso mais do que isso. É preciso dizer como é que se vai captar a atenção e a vontade do concelho, como é que se vai dar vida a este concelho, como é que se vai dar vida ao centro da cidade. E isto é a primeira questão. As outras duas, fiquei esclarecida quando me disse, e muito bem, porque estamos os dois de acordo, o problema relativamente ao Porto Oceânico e ao Cais de Cruzeiros foi falta de vontade política do governo socialista. Aí estamos completamente de acordo. Mas faço esta primeira questão, que tem muito a ver com a Câmara, fazia-lhe esta pergunta concreta. Como disse, obviamente não é uma medida fácil de implementar, nem com resultados imediatos. E eu também concordo consigo. Por isso é que eu falei em medidas bastante arrojadas, porque nós, ao isentarmos as pessoas de pagar o IMT, que é cerca de 5, 6% do valor da compra do imóvel, são valores consideráveis e é a receita da Câmara... Mas é um valor considerável a menos na receita do município. Completamente. Se não houver uma dinâmica social apelativa, uma vida, uma cidade que os jovens não têm interesse. Mas é assim, eu acho que é ao contrário.
Também pode ser uma Que é perspectiva. primeiro vir as pessoas e depois ter a dinâmica. O que falta no centro histórico da praia, e é no centro que nós estamos aqui a falar, porque a praia tem dinâmica à sua volta, a praia não está assim tão moribunda Mas como a as pessoas querem fazer por crescer. exemplo. Centro, lá está, estamos a falar do centro. Sim, sim. Pronto. E é preciso criar condições para que esse centro tenha pessoas a viver. A partir do momento que tenha pessoas a viver, nós vamos ter dinâmica na restauração, nos cafés, vamos começar a ver lojas a abrir. Eu acho que é precisamente o contrário. E eu também aqui fazer a minha parte da culpa, que é, nós estamos muitas vezes a tentar procurar primeiro ter o negócio e para depois ter as pessoas. E acho que é precisamente ao contrário. Porque, é efetivamente, quem tem um negócio nunca vai abrir porque não tem as pessoas. E entramos aqui num ciclo vicioso. E, portanto, daí que a nossa perspectiva é fazer ao seres contrário. humanos, como é óbvio, não é? Portanto, Claro. aí, sem gente fica difícil dinamizar. De qualquer das formas, a praia tem, e temos mesmo que terminar, ainda vou deixar espaço a mais uma muito rápida intervenção de cada um, mas a praia tem alguns edifícios e é, por exemplo, outra questão muito antiga que existe na Praia da Vitória, está à volta da Praça Francisco Ornelas da Câmara, a famosa casa do Dr. Eugénio, a antiga Biblioteca Municipal, hoje arquivo. O que é que se fará daquele centro, lá está, mais central impossível? Portanto, isso é algo que neste momento já... A casa do Dr. Eugénio, enfim, já teve para ser muitas coisas e nunca foi coisa nenhuma ainda, a não ser uma academia de código. Isso é uma questão que já decorre atualmente. Já existe financiamento, inclusivamente para essa intervenção, que é uma intervenção na chamada Casa do Dr. Eugénio, no centro da praia, portanto, na Praça Francisco Ornelas da Câmara, para albergar, para receber os serviços camarários da Câmara Municipal, que saem da antiga escola primária da Rua de Cruzeiro para esse edifício. Portanto, a Praia Ambiente passará para ali, é isto? Não. A Câmara Municipal, os serviços da Câmara, a Praia Ambiente, os serviços da Praia Ambiente, de atendimento e, enfim, os serviços administrativos, passam para aquele edifício onde atualmente é a secção de obras da Câmara Municipal. A ideia aqui é criar naquele centro, naquela praça, todos os serviços municipais, portanto, dando também aqui outra dinâmica, e isto é um bocadinho contra aquilo que foi feito, se calhar há 10 anos atrás, de descentralizar estes serviços do centro. Portanto, e o que está aqui em perspectiva... Pode trazer depois outros problemas, nomeadamente se os funcionários são todos metidos na praça, depois onde é que param os carros? Se o cliente quiser usufruir dos serviços, como é que... Eventualmente. Agora, existem algumas bolsas de para estacionamento. Frente, e a nossa ideia também, já agora que falamos nisto, é do edifício onde atualmente estão esses serviços, na Rua de Cruzeiro, criar aí portanto, um museu da história da Praia da Vitória. Portanto, não só da questão da base, mas enfim... Sim, a Praia da Vitória é mais do que a base e do que o Vitorino Mésio, até historicamente. E, portanto, existe material e existem condições para criarmos ali mais um polo atrativo ao nível do turismo. Já sabemos que vai reunir com os presidentes de junta, será o primeiro ato de gestão de uma Câmara Municipal pós 26 de setembro, deste grupo de cidadãos eleitores. Não posso esquecer disso. Mas o que é que tem, para além de os ouvir, o que é que tem para lhes apresentar? O que é que pode dizer às pessoas das freguesias dos Biscoitos ou Porto Martins que este projeto, que não tem as tais listas de candidatos às juntas, tem, para além de ouvir os presidentes de junta e acertar com eles o financiamento de alguns projetos? Acima de tudo, dizer que nós estamos ao lado deles, que eu acho que isso é muito importante. E dizer-lhes que estamos disponíveis para, obviamente, dentro de determinados critérios daquilo que são as competências e aquilo que são as condições da Câmara Municipal, para ajudar a executar esses projetos e, portanto, e aquilo que eles se propuseram às pessoas. Sim, e o seu projeto, concretamente, o que é que tem para as freguesias? É assim, nós primeiro é preciso ouvir e saber quais são as necessidades, ok? As ideias que nós temos têm a ver com a construção de zonas de lazer, com a implementação de zonas verdes nas nossas freguesias, de um melhoramento para aquelas que, obviamente, se justificarem das zonas balneares, enfim, um conjunto de situações para oferecer ainda melhor qualidade de vida às pessoas que vivem nessas freguesias, sendo que, e eu reforço sempre isto, que o mais importante será, e nós também, enquanto candidatura, vamos iniciar já a partir de amanhã um conjunto de reuniões com todos os atuais executivos de Junta de Freguesia, no sentido também de perceber cada vez mais quais são as suas necessidades de intervir na Câmara Municipal, porque nós somos a favor de
de delegar nas juntas de freguesia um conjunto de competências e depois a Câmara Municipal dar o devido apoio. Muito bem, Basicamente, muito rapidamente, sendo sim. um bocadinho, se calhar até estúpida, vai ouvir as freguesias para formar um projeto para as freguesias, Não, a um mês e meio das eleições. Eu percebo que é questão de tentar confundir as palavras e confundir as coisas, tudo bem. Então, O que eu já tornamos-las disse, claras, sim. eu já disse é que o nosso projeto é para as pessoas e é para os praenses, inclusive de todas as freguesias e da cidade. Agora, existem algumas necessidades específicas de cada uma dessas freguesias que é preciso, obviamente, ouvir. E a perspectiva é sempre esta, poder ouvir e estar disponível para colaborar. Luísa, uma última questão a colocar, alguma? Sim, tinha só uma questão que lá está, um daqueles favor, temas também que peço sempre mesmo que se fala sejam sempre se fala sintéticos. da praia, fala-se neste tema, que é a contaminação Sim. dos ativos poluentes e que também esse pode ser um dos fatores pelos quais as pessoas também não queiram se fixar no centro da praia. Em termos da gestão autárquica, o que é que pretende fazer sobre este assunto? Naturalmente que a descontaminação é uma competência nem sequer do Governo Regional, do Governo da República, em sintonia com o Governo norte-americano. O que cabe aqui à Câmara, e eu penso que isso de certa forma foi sendo feito, é no sentido de, junto dessas autoridades, ir acompanhando todo o processo, dizer também que as análises de água que são feitas, que vão muito para além daquilo que é exigido por lei, em momento algum acusou alguma situação anómala. O problema está nos terrenos, que há um processo de descontaminação em curso, que é preciso que a Câmara Municipal continue a acompanhar e reivindique aquilo que é um direito próprio, que é nós termos os nossos solos descontaminados como qualquer outro concelho neste país. Ricardo, rapidamente, para terminar, por favor. Bom, eu não gosto de estar... De ser pressionado, mas eu tenho que pressionar. Atacar candidaturas com Não, isto, temos que o fazer que é só dito e o colocar dúvidas, que não é sim. dito, mas senão também não tem assim muita piada, não Então, é? piquemos, O que bem piquemos, sei é uma coisa, não é? O Partido Socialista tem projeto, tem quadros, tem candidatos para apresentar uma candidatura com vista a um desenvolvimento, enfim, como uma praia deseja, não é? Como a praia deseja. Eu não sou candidato à Assembleia. Não, porque eu ia sugerir ao Pedro que o Berto Messias já não precisa vir para a semana, porque o Ricardo já foi. Não. Teremos gosto de recebê-lo também, sou, não é? É aliás, melhor ouvir que a gente ficou a saber que há um projeto, mas não. Temos mesmo que terminar, por favor. Deixem o Ricardo terminar. Não saio em defesa de ninguém, mas também não gosto de Com falar certeza, daqueles que não estão presentes para Claro se que poderem sim, claro que defender. sim. Por isso, às vezes, faz Foi uma assim, a brincadeira. gente fala das figuras públicas, aquele outro, mas quando se falou aqui um pouco e do que foi feito pelo Carlos Armando ou não foi feito, etc, isso está dito, está na comunicação social de modo algum. Está Agora esclarecido, vinha para claro aqui que sim. dar uma defesa do Carlos Armando ou deste ou daquele outro. Não faz o meu feitio, não sou assim, gosto de trabalhar Sim, sobre nem as houve ideias. propriamente nenhum ataque do sim, Tiago não Armando há ao Carlos ataques Armando. pessoais, mas fala-se nas pessoas. Foi apenas para esclarecer, para Muito bem. uma Estão bem pergunta que foi feita. esclarecidas, acho que não há Mesmo. preciso esclarecer. O que não pode, o que eu acho é que é preciso, o Tiago tem que tomar um bocadinho cuidado com as suas ideias e com os projetos que apresenta com a sua candidatura, quando, por exemplo, na apresentação de ontem referia que queria retirar a missão e o papel do município como agente cultural, certo? De realizador de espetáculos, não é? A Câmara Municipal não podia ser um agente de realização de espetáculos, certo? Não é? Depois, mais à frente, discutível, sim, não é? aponta depois Deve ou não como ser ideia um para as agente. freguesias, É uma discussão interessante, não temos realizar tempo nas para ela. freguesias eventos de rua, de teatro e de gastronómicos e de música. Bom, em que é que ficamos? A Câmara Municipal, então, vai organizar e realizar ou vai deixar de realizar e organizar? Portanto, por isso é que é esta questão do ninho. Eu compreendo que numa fase destas e na sua posição, certamente que tem vontade de agradar todo o eleitorado. É natural, em termos eleitorais, é o seu trabalho e tudo mais. Mas é importante que haja uma definição clara de objetivos, de projeto e do que é que se pretende. Porque, bom, isto não se pode ter sol na e chuva nas cores, não se pode agradar a toda a gente. Temos não é? mês e meio para Portanto, esclarecer o eleitorado na praia da mas Vitória. pronto, Temos acho não, que sim. terão as Acho candidaturas que eu não sou Mas candidato. é saudável. as Britos, para candidaturas. terminar, por favor. Eu vou fazer duas questões, mas antes importa dizer aqui que de momento algum fiz ataque nenhum a ninguém. O que eu vim para aqui Não, eu fazer não foi referia pedir a si. esclarecimentos e fazer perguntas. Não vim foi para aqui defender projetos quando o candidato não é este que está aqui. Portanto, o que eu vim foi perguntar a este candidato quais são os projetos deste candidato e quais são os esclarecimentos que ele tem que prestar relativamente a gente que estava com ele noutro projeto, noutro momento. Nem mais. Esta é que é a posição.
Relativamente às questões, e para concluir, falou-se sempre muito no centro da praia, que é importantíssimo, mas das freguesias falámos de escolas e pouco mais. Há uma reivindicação também muito antiga que tem a ver com o parque industrial de algumas freguesias, nomeadamente das Lajes, Parque Industrial das Lajes. que é importantíssimo e que depende de uma alteração e de uma revisão do PDM. Não depende. Acho que de alguma forma tem ali implicações. Não E que depende. também é outro processo que precisa ser revisto, quer seja para isso ou não tem que ser revisto porque neste momento está em curso, está na fase final a aquisição dos terrenos, a Câmara já tem financiamento para a execução da obra e, portanto, a seguir a questão dos então, terrenos. a continuidade. É um processo, exatamente, é um processo longo, que demorou mais que aquilo que devia, mas neste momento está mas que o seu executivo assumirá. Sim, claramente. A minha última questão, e que tem muito a ver com uma bandeira da candidata pela coligação à Câmara de Angra, que eu tenho o gosto de integrar a lista e não vamos fingir que isso não acontece. A Câmara de Angra ou da Praia? Da Angra, ok. da Sandra Garcia. Uma das grandes bandeiras dela tem, e bem, da nossa equipa, é potenciarmos a ilha, falando a uma só voz entre os dois concelhos, podermos definir estratégias conjuntas e podermos ter uma ação concertada naquilo que é a defesa dos interesses de todos, que no fundo são de todos. E queria saber qual é que é a sua abertura e até que ponto é que estará disponível para, contrariamente àquilo que tem acontecido, até com duas câmaras das mesmas cores, que raramente conseguirão andar alinhadas. Naturalmente que toda a abertura é assim que faz sentido. Obviamente que quando eu digo que a praia tem que ser dos praienses, naturalmente que não estou a isolar a praia de Angra ou de qualquer outro concelho ou ilha dos Açores. E até posso dizer que, enquanto vereador, cupulador do turismo, essa colaboração foi feita de forma estrita, portanto, de forma estreita com portanto, a Câmara Municipal de Angra. Chegamos... Não correu muito bem. Não correu. Chegamos a participar em conjunto na Bolsa de Turismo de Lisboa, entre outras medidas, e, portanto, eu acho que é assim que deve fazer sentido, que a Ilha Terceira e os dois municípios possam trabalhar em conjunto. Mal seria se não fosse a união uma das palavras de ordem do discurso, nomeadamente do seu mandatário, o Dr. Borges de Carvalho, e agora promover aqui algo diferente. Tiago Armando, infelizmente, excedemos até para além daquilo que era, enfim, permitido. Peço desculpa à realização por esta minha distração propositada. Agradeço. Teremos outras oportunidades, com certeza, no futuro, de podermos continuar a escalpelizar o projeto do grupo de cidadãos e eleitores. Esta é a nossa praia. À Brites também muito obrigado, ao Ricardo e à Luísa por terem voltado a juntar-se a nós neste Tudo Um Pouco esta sexta-feira. Há um agradecimento ainda a fazer, obviamente, à Cooperativa Praia Cultural e à Câmara Municipal da Praia da Vitória pela cedência deste espaço. Estamos no foyer do auditório do Ramo Grande, de início esqueci-me de dizer. Terminando, apenas recordar que antes das eleições todos os candidatos têm muitos predicados, só conhecemos verdadeiramente os sujeitos depois dos votos contados. Boa noite, bom fim de semana.